boa noite. Um caminho assustadoramente simples, percorrido por hackers, teria sido capaz de promover uma invasão em massa ao aplicativo de mensagens Telegram, instalado em vários celulares da cúpula da República Brasileira. Um dos suspeitos diz que o primeiro telefone invadido foi de um procurador de Araraquara. Neste aparelho, ele teria conseguido o contato de um procurador da República e, a partir daí, saltando de celular em celular, chegou às mensagens trocadas por procuradores da Operação Lava Jato e também pelo ministro Sérgio Moro. Depois, ele teria alcançado o jornalista Glenn Greenwald, que vem publicando todo o conteúdo capturado. A pergunta que fica no ar é a seguinte: se até autoridades brasileiras tiveram os celulares atacados, como garantir a nossa segurança no mundo virtual? O Opinião Pernambuco de hoje discute segurança cibernética. São nossos convidados Marco Carnu, cientista da computação; Raquel Saraiva, presidente do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife; e também Felipe Ferraz, engenheiro do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, o CESA. Você pode participar enviando perguntas para o número do WhatsApp, anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite, muito bem-vindos e muito bem-vinda hoje aqui ao Opinião Pernambuco. Bom, eu falei no início um pouquinho o caminho que o hacker de Araraquara, né, que é o Walter, deixa eu ver aqui o dele, Walter Delgatti, né, o caminho que ele teria percorrido, segundo a Polícia Federal, do depoimento que ele deu. E a gente tem aqui uma arte que eu vou chamar para começar o programa, para a gente observar ali qual teria sido o caminho dele. Bom, o hacker, ele conseguiu pelo promotor de Araraquara, entrou no grupo Valoriza MPF, conseguiu o outro procurador, foi para Kim, não estou conseguindo o nome, Kataguiri, enfim. Alexandre de Moraes, que é ministro do STF, Rodrigo Janot, até Deltan Dallagnol. E depois, embaixo, o que é que ele fez para chegar até Greenwald? Pezão, Dilma, Manuela, né? Na verdade, foi o contrário. Manuela, Dilma, Pezão e até Greenwald. Isso é uma arte do o País, tá? Para a gente conseguir entender um pouco, né? E aí eu vou começar a pergunta aqui por você, Marco. É verossímil esse caminho que o hacker fez primeiro? E é tão fácil assim entrar nos celulares das pessoas, e principalmente quando essas pessoas são autoridades de tanto poder no Brasil? O caminho parece verossímil. Eu não participei da auditoria da PF que foi examinar a minúcia das coisas, então eu não posso atestar com absoluta certeza, mas verossímil certamente parece. Entrar no celular é uma coisa que a gente tem que entender no contexto certo. Existem muitas proteções para evitar que as pessoas entrem no celular, mas especificamente o Telegram, ele tinha uma vulnerabilidade que permitia que você tenha um recurso para você recuperar o seu acesso caso você o perca, e o hacker abusou esse recurso mandando uma mensagem de voz que caía na caixa postal das pessoas, tá? Para reaver o código de acesso que permitia ele, por sua vez, acessar o celular via o Telegram Web. Sim. E aí ele tinha acesso à lista dos contatos das outras pessoas, tá? Mas a principal lição que a gente tem disso é o seguinte: a vulnerabilidade estava especificamente na maneira como o aplicativo Telegram lidava com essa recuperação de contas perdidas. Sim. E, na verdade, esse é uma coisa relativamente comum. Vários tipos de aplicativos têm vulnerabilidades. E toda vez que você tem uma coisa que facilita a vida do usuário, quase sempre você enfraquece a segurança dele também. E aí, o que os engenheiros de sistemas tentam fazer é balancear essas duas coisas. Elas tentam te dar um meio de você reaver a sua conta se você estiver perdido, sim, mas, ao mesmo tempo, essa coisa pode ser abusada por um invasor. E é por isso que é preciso muita atenção. Sim. Mas note que quem foi invadido não foi o celular, sim, foi o aplicativo Telegram.
tá? Então é por isso que a gente tem que entender especificar melhor o que significa entrar no celular. Eu quero voltar depois a esses detalhes da invasão, mas eu quero passar primeiro para Felipe para perguntar o seguinte. Ele falou de que é uma fragilidade, mas uma pessoa que tenta fazer uma coisa dessa, Felipe, ela precisa ter equipamentos muito modernos ou ter muito conhecimento ou não? Ela se segura exatamente nessa fragilidade aqui citada por ele. Veja, no contexto atual, a gente tem uma brincadeirinha que a gente fala que hoje a forma mais fácil de você cometer um crime com o advento de internet, de tecnologia, hoje é mais fácil do que qualquer outra época. Por quê? Se antigamente, para fazer algum tipo de fraude, eu precisaria invadir um local, aí a gente vê aquelas questões de filmes, aquela coisa toda, se tornaria muito difícil. Hoje, qualquer pessoa com o devido conhecimento, claro, sentado na frente de um computador, ela não precisa nem estar no mesmo endereço, na mesma localidade que o alvo que ela está querendo explorar, que ela está querendo fazer. Então, do ponto de vista da dificuldade de equipamento, de alguma coisa mais elaborada nesse sentido, não é mais necessário. Então, você vai escutar casos como esse que a gente está discutindo, que o ataque foi causado com um computador em casa, talvez com algum servidor na internet, que é a coisa mais fácil hoje do mundo, mais barata de você conseguir, mas nada de elaborado demais, tá? Então, a gente não está falando de missão impossível, sabe? Do cara ter que usar uma prótese, uma máscara para invadir um canto, não tem nada disso. Quanto ao conhecimento, depende também, né? Como o Marco falou, a gente tem que entender bem o que é a vulnerabilidade, do que é que foi feito. Não é o telefone que foi invadido, não é que a gente explorou uma coisa no celular, seja Android ou seja iPhone. Sim. Não, foi explorado o aplicativo. E o aplicativo, igual a tudo na vida que a gente constrói, é fadado a ter pequenas falhas que a gente vai corrigindo com o tempo. Isso é realidade para tudo. E aí não quer dizer que a pessoa precisa dos maiores conhecimentos. Hoje, com adventos de YouTube, vídeos, internet, o que você acha no próprio Google, você consegue aprender e descobrir muita coisa. Sim. O hacker, mais fácil, né? O hacker que a gente menciona tanto, a gente sempre associa o hacker ao lado ruim da coisa. É o cara que provoca um mal. Não é bem isso. É um cara que entende de muita coisa, que ele é curioso, que ele corre atrás, que ele tenta fazer uma coisa, tenta fazer outra e que ele tem essa perspicácia, sabe, de correr atrás. E não quer dizer que o cara é um prêmio Nobel, maiores conhecimentos. Não, claro, se ele tiver mais, ele vai conseguir de forma mais fácil. Mas hoje você consegue, com algum nível de facilidade, explorar alguma vulnerabilidade, uma coisa mais comum, com coisa que você vai encontrar em vídeo, YouTube, internet, de forma geral. Agora, Raquel, para a gente também ainda entrar nessa parte de conceitos, há diferença entre proteção de dados e segurança da informação? São conceitos... Daria para você explicar um pouquinho? São conceitos complementares, eu acho, né? Sim. Porque, assim, é importante ressaltar que, a proteção de dados, ela é uma extensão ou uma concretização do direito à privacidade, né? Uhum. Mas, assim, também conversas telefônicas, como essas que a gente está, né, tratando aqui, elas não necessariamente são dados pessoais à luz da legislação que foi aprovada recentemente. A gente tem no Brasil agora uma Lei Geral de Proteção de Dados. Mas essas conversas, o conteúdo de conversas, não necessariamente pode ser classificado como dado pessoal. Porque o dado pessoal, ele é tudo aquilo que for, que identificar ou que puder identificar uma pessoa, né? Se essas conversas puderem identificar alguém, tudo bem, mas a gente classificaria dado pessoal como, por exemplo, dados que dizem respeito a nós individualmente, né? Então, enfim, nome, obviamente, CPF, endereço, telefone, o IP da máquina que a gente usa, né? O IP do dispositivo, enfim, computador celular, esse tipo de coisa que pode nos identificar.
A segurança da informação, ela tem também a privacidade embutida nela, né? Porque um dos objetivos enfim, trabalhar a segurança, a questão da segurança do usuário, de forma que ele não fique vulnerável, mas que também proteja a sua privacidade. Né? Muita gente diz que privacidade e segurança, elas são antagônicas. Eu não considero assim, ou eu acho que a gente devia começar a perceber uma forma de que elas trabalhem em conjunto. Porque se toda vez que a gente construir alguma ferramenta tecnológica, a gente tiver que optar por privacidade ou segurança, eu acho que a gente não está fazendo assim, a gente não está protegendo o usuário da forma correta, sabe? Então, tem tudo isso para ser entendido. Vamos voltar para aqueles pontos fracos que a gente começou a falar. Bom, o que a APF falou foi o seguinte: isso que você já citou, que foi a versão para o computador do aplicativo Telegram. Aí falou também que há hoje uma facilidade para clonagem de números telefônicos e mais a vulnerabilidade dos serviços de caixa postal. Então, a polícia citou esses 3. Aí eu pergunto, qualquer usuário, então, está tão vulnerável quanto as autoridades estiveram aí, se usa esses 3 ou pelo menos uma dessas questões? Hoje ainda é fácil no Brasil ser clonado, caixa postal ainda é uma coisa fácil de acessar, versão para computador de aplicativos de mensagem. Vamos por partes. Vamos. Primeiro, tá? Queria até aproveitar e complementar a colocação que o Felipe fez. Claro. Essa vulnerabilidade específica que eles usaram do Telegram já tinha sido documentado quase um ano antes na internet. Tinha um post num fórum especializado que já descrevia exatamente esse problema com a interação entre a caixa postal de voz e o sistema de recuperação em caso de perda de credenciais. Então, é isso que o Felipe falou, é bem verdade. Se você sabendo o que perguntar para o Google, você acha vulnerabilidade sobre um monte de coisa. Tá? Basta você saber fazer as perguntas certas. Sim, a gente tem uma situação em que hoje a gente está numa vulnerabilidade muito grande, mas uma boa parte dessa vulnerabilidade é da própria tecnologia, tem uma parte que é dos provedores e tem a parte que é dos usuários. Sim. Por exemplo, hoje em dia, quase ninguém coloca senha na caixa postal, né? Na caixa postal de voz. A sua caixa postal de voz que a sua operadora lhe dá. Tem um recurso, mas não é usado. Tem um recurso, mas não é usado. Tá? Mas isso também significa dizer que seria muito melhor que a caixa postal só tivesse ativada, só fosse ativável, se você tivesse colocado a senha. Então você também pode colocar um pouco da culpa na operadora. Por que você deixa uma caixa postal sem senha aberta na conta de telefone do usuário? A resposta que eles vão dar para você é o seguinte: para tornar mais fácil, porque as pessoas não gostam de senha. E o próprio usuário não tem nem essa consciência. Não tem também, nem essa consciência. Inclusive, as pessoas hoje em dia pouco usam caixa postal de voz, meio que caiu em desuso, e por causa disso ficou uma coisa meio esquecida, né? Mas é sempre assim. Toda vez que você coloca mais facilidade de uso, você quase invariavelmente diminui a segurança. Sim. E o que você tem que achar, a segurança, na realidade, é um ponto de equilíbrio que você considera confortável para essas coisas. Eu compartilho aqui da visão da colega que eu acho que segurança, ela não é de forma alguma antagônica à privacidade. Pelo contrário, eu acho que privacidade é um aspecto de segurança. Uma coisa que eu gosto de dizer muito para as pessoas é que se você me perguntar se alguma coisa é seguro, eu vou ficar olhando para você esperando para que você termine a pergunta. Por quê? Segurança é uma palavra que significa muitas coisas diferentes para diferentes pessoas em diferentes momentos. Isso. Tá? Então, se você está me perguntando, tal coisa é segura, eu vou perguntar a você, contra o quê? Ou como você usa. O que exatamente você não quer que aconteça? Tá? Existem muitas dimensões, muitas maneiras de entender segurança que são diferentes, que falar de forma genérica e abstrata torna a discussão difícil. É mais fácil você falar de segurança quando você é preciso. Por exemplo, se eu chegar para você e perguntar, aqui em Recife é seguro? Quando eu faço essa pergunta, a maioria das pessoas entende, eu não disse, mas a parte das pessoas entende como se eu estivesse perguntando sobre segurança urbana, tá? Violência urbana. Sim. Mas existem outros significados que você pode dar para essa palavra. Então é importante ser preciso na hora de discutir segurança, senão a gente acaba se perdendo na discussão. Agora, pelo que eu entendi, se eu estiver errada, me corrija.
O que aconteceu é que ele conseguiu fazer com que a caixa postal ligasse para o próprio telefone. Quer dizer, o Sérgio Moro viu que era o próprio número dele. Não, essa foi uma terceira etapa que não estava naquele gráfico lá. Mas, tá? bom, o Sérgio Moro, então, recebeu uma ligação como se fosse do próprio telefone dele, não é isso? É que existem alguns serviços na internet que permitem você gerar uma ligação telefônica e você controlar o que aparece no BINA. Sim. Normalmente, o número que vem do BINA é gerado pela operadora de telefonia. E as pessoas não podem mudar isso. Mas tem alguns serviços na internet que permitem você gerar uma ligação telefônica para outra pessoa e você diz qual o número que você quer que apareça no BINA. Então, você consegue fazer a pessoa ter a impressão que quem está ligando é outra. Sim. E não foi o caso, né? Que foi o caso do Sérgio Moro, inclusive. Certo. O Sérgio Moro, inclusive, relatou que ele recebeu uma ligação que parecia vir dele mesmo. Sim, exato. É isso que eu estou falando. Aí eu pergunto, Felipe, ninguém suspeitou, foram tantos telefones invadidos e, enfim, teve que sair a publicação para que viesse à tona. Ninguém suspeitou do que estava acontecendo. É porque não deixou nenhum rastro. É bem como o Marco comentou. Sim. Se você for olhar para o que aconteceu, não é algo que aconteceu de forma ilegal. Ou seja, o sistema ele não se comportou da forma errada. Sim. Certo? Então, o celular de Sérgio Moro, dos outros que estavam envolvidos nisso, receberam uma ligação. Essa ligação apareceu com um número, que pode ter sido o número, entre aspas, da operadora, pode ter sido até o próprio número dele, mas o celular se comportou como ele deveria. Por quê? O celular recebe uma mensagem, tem um protocolo por trás disso, né? Então, ele recebe uma mensagem desse protocolo que diz, exiba tal número. Tá? E aí, como ela comentou, existem serviços que é possível você se passar por isso, porque querendo ou não, isso é tudo onda de rádio, está tudo muito aberto, certo? Você não pode entrar em uma operadora, mas você pode receber ligação de qualquer operadora, entende? Então, se uma operadora XYZ, que não necessariamente não precisa ser uma nacional, ela tem aberto o sistema de que ela recebe a mensagem e que ela faz uma ligação com os parâmetros e configurações que estão naquela mensagem, ela vai fazer a ligação. E a ponta vai estar fechada. Vou ter que interromper para a gente ir para o intervalo. Hoje a conversa é sobre segurança cibernética. Voltamos já. O tema da Opinião Pernambuco de hoje é segurança cibernética. Para participar desta conversa, convidamos Marco Carnu, cientista da computação, Raquel Saraiva, presidente do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, e também Felipe Ferraz, engenheiro do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, o CESA. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp, anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Vamos voltar, agora eu quero tirar uma dúvida com Raquel. Pois não. Quem se responsabiliza? Quem paga o preço, Raquel? São as empresas telefônicas? É a loja de aplicativos? É, de repente, o Telegram lá na Rússia? Quem é que paga o preço disso aí? Das invasões ao aplicativo. Das invasões, exato. Então, na verdade, quem tem que pagar o preço, a princípio, é exatamente a pessoa que invadiu, né? Sim. Se eu sou vítima de um ataque dessa natureza e, enfim, a pessoa que invadiu o meu dispositivo ou o meu aplicativo rouba dados sensíveis meus, por exemplo, sei lá, número de cartão de crédito, esse tipo de coisa, e comete alguma fraude no meu nome, quem é responsabilizado é justamente o atacante. Só o né? atacante, só o hacker. Quando a gente trabalha com internet, a gente tem um princípio que a gente segue, que é, enfim, o CGI-BR, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil,
ele publicou uma série de 10 princípios para a governança da internet no Brasil. Um deles é a inimputabilidade da rede. O que é isso? A rede, ou enfim, pelo menos a princípio, né, as plataformas que rodam sobre a rede, elas não são responsáveis pelo uso que a gente faz delas, né? Então, enfim, o Telegram existe para a gente trocar mensagens. Se uma pessoa chegou, invadiu o Telegram e roubou alguma coisa minha, né, cometeu algum tipo de fraude, enfim, a própria invasão do dispositivo por si só já é um crime, ela que vai pagar, a pessoa que invadiu é que vai pagar, certo? Se ficar comprovado algum tipo de responsabilidade por parte da empresa, no sentido de que ela sabia da vulnerabilidade e não corrigiu, e permitiu, enfim, sabia há muito tempo que isso existia, e permitiu que várias fraudes foram cometidas por meio dessa vulnerabilidade, aí pode-se pensar numa responsabilização da empresa. Mas, a princípio, é só a pessoa que invadiu mesmo. E para achar esse invasor, se a polícia quiser mesmo, ela encontra pelo IP, ou, em alguns casos, é impossível descobrir quem cometeu o crime, Felipe? Dá para falar um pouco disso? Eu vou seguir a mesma linha do Marco. Depende de um monte de coisa. Tem vários fatores envolvidos nisso. Dá para fazer uma analogia com o mundo real, né? Então, se um criminoso invade uma casa, comete um crime, é possível que você consiga identificar, seguindo os rastros dele, quem é a pessoa, e também é possível que você não consiga. Então, você dizer que eu consigo rastrear pelo IP, sim, eu consigo rastrear IP. A gente consegue. Só para explicar, desculpa, assim, explicar o que é o IP. O IP é como se fosse o RG da máquina falando. Só para quem está em casa entender, como se fosse aquele númerozinho que só aquela máquina tem. Tá. Esse daí é um outro número, tá? Chamado MAC address. É um endereço hard, é um endereço físico. Um IP é uma denominação que a sua máquina tem porque ela faz parte de uma rede. Então, sendo bem direto, eu consigo rastrear IPs? Sim, é possível se rastrear IPs. É fácil? Também existem algumas dificuldades associadas. Agora, o ponto decisor da história é, ao mesmo tempo que sei lá, alguma entidade consegue rastrear o IP, eu que estou tendo meu IP rastreado, também tenho ferramentas para impedir que se rastreie o meu IP? Sim, eu também tenho. Então, se a pessoa que estava fazendo alguma coisa do gênero usou ferramentas e técnicas para ocultar o IP dela, usar redes que não têm IPs, vamos colocar uma aspa bem grande aqui, tá? Públicos, então ele é passível de ser rastreado. Se ele usou algumas técnicas, tem Onionets e etc., Tor, enfim, uma coisa um pouco mais técnica, já é praticamente impossível eu conseguir fazer o rastreamento do que está acontecendo. E aí tem diversos outros fatores aí, tá, que estão envolvidos nisso. Agora, antes de voltar para o cidadão comum, que eu estou chamando aqui, as autoridades, vamos falar um pouquinho mais das autoridades. Eles não tinham outra alternativa para se comunicar? Será que eles tinham que usar Telegram, ou, no caso, o aplicativo concorrente do Telegram? Ou eles tinham uma outra alternativa que poderia ser mais segura e que não aceitaram, Marco? Existem aplicativos alternativos que são mais seguros, tá? Eu não saberia... Eu não estaria em condições de afirmar para você, por exemplo, que o WhatsApp é muito mais seguro. O WhatsApp tem algumas características de segurança que são mais resistentes, mas ninguém sabe se ela tem alguma vulnerabilidade também, até uma vulnerabilidade parecida com o que o Telegram teve. Teria que acontecer. Existem alguns aplicativos que são mais explicitamente projetados para um uso numa situação mais segura. Por exemplo, existe um aplicativo chamado Signal, que pouca gente conhece, que tem uma série de recursos de segurança mais bacanas. Mas, para mim, o problema é mais embaixo. Eu acho que autoridades do calibre das que estiveram envolvidas nesse incidente, como o Sérgio Moro, como o Deltan e tudo mais,
elas não deveriam estar usando um sistema de comunicação de consumo como são os celulares normais que a gente usa. E existem órgãos no Estado brasileiro e em todos os outros estados, em todos os outros países, que desenvolvem mecanismos de comunicação de alta segurança exatamente para dignitários de alta importância, tá? Só que os camaradas não querem usar. Eles querem usar... Aqui no Brasil, quem faz isso é a BIM e o braço de pesquisa dela de criptografia, que é a CEPESC. Sim. Mas já ofereceram para Dilma, ofereceram para o Bolsonaro, ofereceram para vários dignitários aí. Eles disseram, não, a gente usa um celular normal mesmo. Preferiram usar esse, né? De novo, então, eles optaram pela conveniência em detrimento da segurança, tá? Que é uma escolha que muita gente faz, tá? E pagam agora o preço por essa escolha. Agora, uma outra polêmica também, saindo um pouco de Deltan, Moro, Bolsonaro, foi, eu acho que mês passado, né? Aquele aplicativo que envelhecia os rostos das pessoas, né? E que foi a maior febre, todo mundo colocando nas redes sociais. E aí depois se descobriu que ele fazia muito mais do que só envelhecer a foto, né? Isso fica claro para o usuário no momento em que ele lê aqueles termos de privacidade? Né? Isso fica claro ou está lá escrito numa letrinha bem pequenininha e ele não tem paciência de ler, ou não, está escrito mesmo e ele acaba aceitando porque não sabe nem que consequências isso pode ter para ele, Raquel? Muitas vezes não está escrito, mas no caso do FaceApp, que é esse aplicativo que você está falando, ele estava escrito, estava explícito, mas a gente não tem o costume de ler termos de uso nem políticas de privacidade, né? A gente quer criar uma conta num determinado aplicativo, numa rede social, enfim. A gente simplesmente clica lá no eu aceito e pronto, porque se a gente não aceitar os termos, a gente não pode criar uma conta, enfim, no aplicativo. Esses termos de uso, eles são considerados pela lei brasileira como um contrato. Sim. A gente assina um contrato na hora que clica, aceitando os termos de uso, a gente está assinando um contrato, certo? E muitas vezes esses contratos são abusivos, né? Pelo fato de não explicar direito o que vai fazer com os dados dos usuários, né? Com o que a gente colocar, com o que a gente publicar naquele aplicativo. Enfim, esconder certas situações ou não deixar claro, porque muitas vezes eles são escritos muito no juridiquês, né, que a gente chama. Parece que é proposital, justamente que é para a gente não entender, né? Sim, exatamente. E muitas vezes eles são muito longos, né? A gente não tem paciência de ler um termo de uso de, enfim, um aplicativo qualquer, porque eles são muito longos, porque a linguagem não ajuda, é muito difícil, normalmente não é acessível para a maioria das pessoas. Então, elas simplesmente querem entrar naquela rede, naquele aplicativo, elas aceitam e pronto. E, enfim, isso é um perigo, né? Como foi nesse caso do FaceApp, que ele dizia que ia usar os dados da gente, as fotos, ia compartilhar com outras pessoas, e mesmo que você, enfim, outras empresas, e mesmo que você desfizesse sua conta, não quero mais, desinstalei o aplicativo, os seus dados continuam salvos lá. Então, é um perigo a gente, na verdade, aceitar essas coisas sem ler, né? A gente está assinando um cheque em branco, assinando um contrato sem ler, sem saber o que é que as empresas vão fazer com isso, né? É um perigo, realmente. Felipe, além desse outro perigo, não é raro a gente ouvir o seguinte. Estava aqui conversando sobre tênis, um tênis amarelo que eu quero comprar, e o celular estava ali, e aí, de repente, quando eu entrei na minha rede social, fui fazer uma navegação na internet, estava lá justamente a publicidade de um tênis amarelo. Isso acontece mesmo? E se acontece, tem como a gente se proteger disso de alguma maneira? Tem um pouco, acontece, tá? Direto aí é o ponto, mas é como a Raquel comentou, muita coisa que a gente instala, que a gente termina aceitando o uso, tem uma letrinha muito pequena ali, tem um detalhezinho muito pequeno que a gente abre mão. Então, quando a gente está conversando sobre um assunto, tênis ou qualquer outro, e a gente percebe que tem uma
publicidade ali acontecendo. Então, o que é que acontece? A maioria dos telefones hoje tem assistentes pessoais, né? Tem o Siri da Apple, tem o OK Google, enfim, tá tudo ali. Como é que esses caras funcionam? Eles estão o tempo todo escutando o que você está falando. Que aí, no momento que eles identificam que você falou aquela frasezinha, né, bem particular deles, aí eles acionam e digam, opa, então a pessoa está falando. Agora isso pode estar acontecendo com a gente aqui, com o celular. Isso está acontecendo. Mesmo sem estar utilizando. Ele está escutando toda a conversa da gente. Tanto que, se você está falando, ele está processando e ele consegue entender rapidamente quando você falar um Hey Siri, por exemplo. Tá? E aí isso é aplicado para outras coisas. Então, palavras-chave, tênis ou futebol, enfim, coisas do gênero, são utilizados por aplicativos que trabalham com publicidade, né, o Facebook ou o Instagram, para eles melhorarem o que é que eles te anunciam. Tá? E os telefones, por sua vez, vendem essas informações para esses aplicativos. Então, é uma forma que termina sendo um ganha-ganha aí, tá? E ainda tem um outro lado de ciência de dados para cruzar a informação. Às vezes você está falando sobre tênis, mas qual é o contexto? Sim. Será que é tênis de corrida ou será que é tênis do esporte? Mas aí a depender do que está acontecendo, do seu padrão, das coisas que você já está interessado, ele entende. Ou para o tênis que ela está falando, é o tênis diferente do que o Marco está falando, aí para o Marco ele poderia estar anunciando o tênis de corrida e para você o ingresso para um jogo de tênis. Tá? É muito associado a isso. Porque tem uma memória também, eles vão guardando uma memória da gente, ou ele coloca lá o anúncio do tênis ou da bola de tênis e aquilo se apaga, não. Ele vai fazendo... Não, eles constroem um perfil completo de você. Então a gente está o tempo todo dando radiografia da gente. Através de tudo que a gente faz, né? Não só o que a gente fala, não só o que o microfone capta, mas as buscas que a gente faz... enfim, as páginas que a gente curtiu na rede social, comentários que a gente deixou na foto de alguém, esse tipo de coisa. Tudo isso é usado para fazer o perfil que o Marco falou. Isso. Você já viu que tem vários sites agora de portais de notícias que ele começa a notícia e diz clique para continuar lendo. Clique para continuar lendo para saber se você ficou interessado na notícia. E aí ele começa a criar um perfil dos assuntos que lhe interessam. E esses perfis são compartilhados com outros parceiros e com outros afiliados dele, e aí, ou seja, não é um exagero dizer que isso aqui é um dispositivo de vigilância e rastreamento pessoal que por acaso manda mensagem. Tá? O objetivo dessas empresas é descobrir quais são nossos hábitos, nossas preferências, tá? E achar as melhores maneiras de nos vender coisas. Tá? É por isso que eles nos dão coisas aparentemente de graça. Tá? Não tinha aquele filme do Philip Dick, o Minority Report, né, que tinha os COGs que faziam pré-crime. Pronto, esse aqui é o pré-intenções. A gente criou essa infraestrutura usando os telefones celulares e computadores que tentam nos conhecer e adivinhar nossas intenções e influenciar nossas ações e pensamentos. Vamos conversar mais no próximo bloco. A gente volta já conversando sobre segurança cibernética. Estamos de volta com nossa conversa sobre segurança cibernética, que entra agora no seu terceiro e último bloco. São nossos convidados Marco Carnu, cientista da computação, Raquel Saraiva, presidente do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, e também Felipe Ferraz, engenheiro do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, o CESA. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 819-8830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU e também no aplicativo UFPE Play.
Raquel, vou voltar para você agora. É o seguinte, moramos na cidade das farmácias, né? Sim. E aí a gente estava falando antes dos dados que são capturados da gente sem que a gente saiba. Mas aqui, eu estou usando as farmácias como exemplo, basta a gente dar o CPF, o RG, a gente vira cliente VIP, né, das farmácias. E aí elas sabem que doenças a gente teve pelos medicamentos que a gente comprou, sabe dos nossos hábitos, enfim, porque também hoje farmácia é quase um supermercado. Mas a minha pergunta é a seguinte, vale a pena ter esse tipo de relacionamento com lojas, com estabelecimentos, ou a gente também está se arriscando no momento que a gente fornece o número dos nossos documentos? É uma escolha pessoal, né? Mas aí, enfim, a gente tem que procurar saber o que é que acontece com esses dados, o que é que acontece com o nosso histórico, por exemplo, de compras na farmácia, quando a gente dá o CPF, né? Quando a gente dá o CPF, tudo é registrado ali. Então, se eu vou na farmácia e compro um remédio para dor de cabeça, um antialérgico e um remédio para dor de estômago, aquilo está tudo sendo registrado ali. Quer esses remédios sejam para mim ou não, porque eu também posso ir na farmácia e comprar um remédio para minha mãe, por exemplo, né? Mas, assim, a gente tem que ter consciência de que tudo está registrado ali. Uhum. Um ponto muito importante da gente saber é que dados sobre saúde e dados biométricos, eles são considerados dados pessoais sensíveis. Que é uma outra categoria, né, de dados. Pela lei de proteção de dados. E é isso, assim, a proteção a esses dados, ela tem que ser maior, certo? Então, as farmácias que coletam, que trocam o nosso CPF por um desconto no remédio, ela está usando esse seu histórico para alguma coisa. Uhum. A Lei Geral de Proteção de Dados ainda não está em vigor no Brasil, né? Ela foi aprovada, mas ela só entra em vigor em agosto do ano que vem, agosto de 2020. Até lá, as empresas têm que se adequar a isso. Então, as empresas têm que começar a solicitar consentimento dos usuários cada vez que ela precisar coletar um dado. E esse consentimento é atrelado à finalidade que ela vai usar o dado pessoal que ela está coletando. Ou seja, ela vai ter que explicar para que ela vai usar. Exato, ela tem que coletar um consentimento, eu tenho que autorizar cada uso que ela quiser fazer desses dados pessoais. Acredita-se que, especificamente em relação a farmácias, esses dados sejam compartilhados com, por exemplo, empresas de plano de saúde. E todo o histórico de compras de medicamentos que está registrado no seu CPF está sendo compartilhado também com outras empresas. Sim. Então, assim, por maiores que sejam os descontos que são concedidos, é importante a gente criar uma consciência crítica a respeito do que está acontecendo, né? Se eu não tenho qualquer tipo de explicação a respeito disso, a respeito do que é que está sendo utilizado, de como está sendo utilizado o dado que eu estou fornecendo para a farmácia ou, enfim, um estabelecimento qualquer, a gente precisa, né, se perguntar se a gente realmente quer isso, né? O desconto pode ser maravilhoso, mas isso pode ter um desdobramento muito pior no futuro, entende? Agora, eu acho que ficou uma dúvida aqui para Larissa Nathalie do Jordão, porque ela pergunta assim, vou passar para Felipe, gostaria de saber como proceder na situação onde você recebe ligação do seu próprio número. Acho que ela ficou com medo desse... Tem alguma orientação para dar nesse sentido, Felipe? Se você está percebendo um comportamento estranho, né, que você não está acostumado, que nunca aconteceu antes, você ignora ou não recebe aquela ligação. É muito parecido, a gente está falando muito do mundo tecnológico, de internet, mas basta você fazer uma analogia com o mundo real, certo? Então, se uma pessoa lhe abordar na rua e quiser falar com você, e não é uma pessoa que você conhece, ou é algo que tem um comportamento estranho, você vai dar atenção? Certo? Provavelmente então, não, né? Provavelmente não. Segue-se de várias coisas, tá? A gente sempre fala questão, você tem acesso a um Facebook, a um e-mail, e a gente sempre diz, olha, troque a senha.
Aí, como a gente estava conversando aqui no intervalo, as pessoas têm pavor à senha, a trocar a senha, a colocar uma senha mais forte, mais complexa. As pessoas têm pavor a isso, tá? Normal, acontece, mas a chave da sua casa, certo? Que teoricamente só você tem acesso, você guarda aquilo da forma mais segura possível. Você não vai deixar a chave da sua casa, que dá acesso aos seus bens ou do seu carro, jogada em qualquer canto, de modo que uma pessoa possa pegar ou que até seja facilmente copiada. Então, no mundo real, né, físico, o mundo da internet é um mundo real, ele só não é físico, você tem todos os cuidados do mundo. Você escolhe a melhor fechadura, você olha e faz, eita, essa fechadura daqui é mais segura, essa minha chave eu vou manter sempre no meu bolso, eu não vou deixar exposto, eu não vou exibir isso nem nada. Então, fazendo um paralelozinho aí, você deveria ter o mesmo tipo de cuidado e o mesmo tipo de comportamento no seu ambiente virtual. Agora, na prática, deixa eu aproveitar esse gancho, mas na prática, a gente, eu não sei se seria para a Raquel essa pergunta novamente, a gente tem que fazer um BO numa delegacia especializada, se a gente sentir que a gente foi... A delegacia não vai fazer nada. Para o caso da Larissa, eu recomendo que ela troque o chip. Na primeira oportunidade que ela puder, ela vai na operadora, manda ela desativar aquele chip e troca de chip. Eu acho que o Felipe mora numa parte da cidade mais bacana que eu, porque as pessoas que eu conheço não têm a menor problema com usar a fechadura mais barata e compartilhar a sua chave com a maior facilidade. Eu, por exemplo, recomendaria para todo mundo, tá? Por que você não, uma vez por ano, você não troca de fechadura na sua casa? Mas a maior parte das pessoas só troca a fechadura da sua casa se for arrombado. Isso. Se a fechadura dá defeito, tá? Então, por causa da Larissa, eu recomendo ela trocar o chip. Porque aí ela vai se ver livre dessa importunação e de provavelmente outras que ela não deve ter nem percebido. É a coisa mais fácil que ela pode fazer. Tá? O BO na polícia, a polícia não vai chegar. Tá? Então não tem nada prático que a gente possa fazer se sentir que foi atacado ou que sofreu uma ameaça de repente. Eu acabei de dizer, trocar o chip. Só trocar o chip, mas não tem nenhuma autoridade que a gente possa denunciar. Que se ela sofrer algum prejuízo em relação a isso, ela pode denunciar. Assim, mas é preciso que ela tenha tido algum prejuízo concreto. Então, assim, se ela percebeu que houve alguma alteração no dispositivo dela e ela está com medo que tenha acontecido, sei lá, invadiram suas contas de redes sociais ou roubaram algum tipo de dado sensível que ela tinha no telefone, faz um BO, mas eu acredito que se não tiver nada concreto para dizer, acho que dificilmente a polícia vai fazer alguma coisa também. E é um cenário extremamente delicado, porque o caso dela, ela recebeu uma ligação que ela já percebeu que foi estranho, mas na maioria das vezes o que acontece é que você vai estar tendo o seu dado roubado, copiado, certo? Como é que você vai saber que aquilo aconteceu? Sim. Entende? Então, não deixa rastro, né? Não deixa rastro. A pessoa simplesmente copia o dado e a coisa praticamente improvável de se acontecer é que você saiba que aquilo aconteceu. Sabe? Você não vai ter uma mensagenzinha no seu telefone dizendo assim, olha, tem uma coisa estranha acontecendo aqui, estão copiando todos os seus dados. Sim, não tem como, né? Isso não é uma realidade do que se acontece. Isso é o que gera o maior prejuízo. No caso aí que a gente começou discutindo, recebeu-se uma ligação, então teve um comportamento muito estranho que a partir disso gerou todo o prejuízo, né, como a Raquel terminou mencionando. Mas no normal, quando você vai sofrer alguma coisa, você nem vai saber que está acontecendo, porque o dado está sendo roubado e você não tem a percepção de que aquilo ali foi roubado. E a prevenção? Quer dizer que se eu tiver um bom antivírus e eu fizer essa mudança de senha com a regularidade normal e também estiver sempre atualizando os programas, que é uma coisa que tanto o celular quanto o computador está sempre pedindo, eu estou mais protegido se eu faço isso? Tem alguma garantia? Mas, por exemplo, os antivírus, a eficácia deles tem decaído ao longo do tempo. Tá? E, na verdade, o próprio uso de computador tem decaído. As pessoas estão indo mais para o celular hoje em dia. Tá? Eu acho que a coisa mais, curiosamente, a melhor e mais prática dica de segurança que eu posso dar para as pessoas é troque de chip de celular com frequência. O que muitas pessoas já fazem por outras razões.
De vez em quando você não olha para sua casa e sua casa está maior bagunça e você para um dia para rearrumar sua bagunça, a gente deve fazer a mesma coisa com a nossa vida digital. Tá? Uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, a gente devia trocar de celular, instalar tudo zero, ver quais são os contatos que a gente não quer, colocar um outro chip, dar uma geral. Por incrível que pareça, isso é uma coisa de segurança muito mais eficaz. Agora, até porque, por exemplo, nos celulares, nos computadores, você ainda tem esse negócio de atualização, etc. Nos celulares não, tem vários celulares, tem vários fabricantes de celulares que depois que o celular deixa de vender, ele não dá mais atualização para o software daquele celular. Exatamente porque ele quer que você compre outro. Tá? Então, a melhor coisa é trocar com frequência. Quando troca esse chip, não necessariamente tem que trocar o número, né? Só para ficar claro para quem está em casa. Então, mas se você não trocar o número, você acaba, se você está sofrendo algum tipo de assédio, como esse aí da moça que está recebendo, a Larissa, que está recebendo ligações esquisitas, ela pode não resolver esse problema. Então, trocar o número é legal, porque você joga para fora um monte de encosto que está te perseguindo. Então, tem que desapegar, né? Tem que desapegar do número. Por incrível que pareça, a melhor coisa a fazer é tornar a sua vida digital descartável. Agora, a gente está chegando ao finalzinho do programa. Eu queria perguntar para Felipe e também para Raquel. Em relação às redes sociais, para Felipe primeiro, elas dão algumas opções da própria rede, né? De compartilhar só para amigos ou receber um e-mail se sentir que houve alguma movimentação também estranha. Isso protege também o usuário? Eu estou tentando chegar aqui em alguma coisa que dê alguma proteção ao usuário para quem está em casa. Mas eu já disse, por que você não gostou da minha sugestão? Essa resolveria, a sugestão dele resolveria? Do ponto de vista do celular, sim. Da rede social, a gente já está partindo para outro nível da discussão. Então, tem diversas coisas aí envolvidas. A gente estava comentando aqui um pouco antes que, às vezes, pode não ser o que você está compartilhando, mas é o que um amigo seu está compartilhando e que você está naquilo. Então, do que é que me adianta hoje eu não querer eu não querer compartilhar alguma coisa, mas eu estou em um ambiente que outras pessoas estão tirando minha foto, estão me marcando, dizendo que eu estou naquele canto, enfim, termina sendo um pelo outro. E aí vai muito do que cada um acredita. Então, o comentário que o Marco falou, se você ter a consciência do que está acontecendo, é extremamente válido. Vou passar só a palavra para a Raquel para a gente encerrar o programa. Raquel, últimos comentários, rapidinho, por favor. Então, ferramentas de privacidade das redes sociais são extremamente úteis. Para a gente não cair nessa coisa que o Felipe estava falando de marcar uma outra pessoa numa foto que ela não queria, esse tipo de coisa. Então, redes sociais têm ferramentas para isso, para a gente diminuir essa exposição, né? Não compartilhar nada de forma pública, que todo mundo possa ver, porque cada vez que a gente entra na rede social e a gente vai para um perfil que tem publicações que são acessíveis a todo mundo, aquilo são informações que podem ser usadas tanto por bem quanto por mal, né? Então... Muito obrigada pela presença de vocês três aqui hoje conosco. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.